Boa noite a todos. Vamos dar início à noite de hoje, esquecendo os nossos pensamentos lá fora, se concentrando aqui dentro, para que a nossa equipe comece a trabalhar sobre nós, agradecendo a Deus, o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pelo nosso pão, pelo nosso abrigo, pelas nossas vestes. Vamos agradecer a Ele porque nós estamos aqui. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de adoração. Para quem gostaria de entender um pouquinho mais aprofundado, está no livro 3º do Livro dos Espíritos, com as leis divinas. Passa para mim, por favor? Então, esse aqui é só um croquezinho para a gente saber o que nós vamos ver hoje, tá? Vamos aprender um pouco sobre o homem primitivo, o povo hebreu, as 3 revelações, o que é lei natural, a lei de adoração em si e uma mensagem de Jesus. Pode passar. Quando a gente fala de homem primitivo, o homem desde a sua antiguidade até os dias de hoje, tem dentro de si, lá no íntimo, lá no fundo, uma sensação de que alguém nos criou. E isso acontece desde o tempo primitivo. Tanto, para mim, por favor, que há uma necessidade do homem entender o que é Deus. Não esse Deus que a gente tem conceito hoje. Os deuses primitivos, todos eles são amparados pela equipe espiritual. E eles, por quê? Porque eles buscam através das manifestações da natureza. Quando a gente lê sobre mitologia, a gente vê a fala sobre o sol, a lua. Está cortando o microfone? Não. Dá para ouvir? Tá. Desculpa, gente. O sol, a lua, a fauna, a flora. A gente sempre acaba vendo essas divindades durante de todas as civilizações. É um quadro que fala sobre os... Ah, tá. Você quer dar o outro ali também? Não tem problema. Aqui, gente, de alguns deuses aqui. Poder ter uma ideia. Obrigada. Pode passar. Pode explicar para mim? Aí. E nós temos todas as civilizações antigas que procuram englobar o mundo inteiro. Civilizações nórdicas, os gregos, os romanos, os povos orientais e as Américas pré-colombianas. Quando a gente faz estudo, quando a gente vê canais como é que fala? Tipo History, fugiu. Não, documentário, perdão, gente, é documentário. Quando a gente vê esses documentários, a gente vê uma riqueza muito grande de deuses. E dentro de cada civilização, olha como é que a espiritualidade sempre agiu. Deus sempre agiu através da espiritualidade. Dentro de cada civilização, sempre haviam pessoas eleitas chamadas sacerdotes. Ou seja, o que esses sacerdotes faziam? Eles interpretavam através das nuances do tempo e ensinava essa civilização como agradar a Deus, como fazer as suas adorações. Tanto que quando acontecia, por exemplo, uma boa colheita, vamos fazer uma festa de uma boa colheita, vamos agradar os deuses. Porque se nós não fizermos, pode ser que eventualmente venha haver uma seca ou uma chuva e leve a minha colheita embora. E isso, quando acontecia, as civilizações acreditavam que os deuses estavam bravos com eles. Então, isso é desde a antiguidade. Passe para mim, por favor. E dentre o povo que a gente vai falar dessas civilizações antigas é o povo hebreu. Eles eram pastores nômades que ocupavam naquela região da Palestina. E eles acreditavam na existência de um único Deus, que era Jeová. Dentre eles, nós tivemos um grande líder, que é Moisés, que através dele nós tivemos a primeira revelação divina mesmo. Esse povo, através dessa cultura monoteísta, um único Deus,
começou a propagar até os dias de hoje. Tanto que hoje em dia não se vê tantas civilizações politeístas. Nós temos a crença geral no globo de um único Deus. E para a gente ter uma ideia de quando os 10 mandamentos foram revelados a Moisés, por volta de 1450 anos antes de Cristo. Passa para mim, por favor. Então, esses são os 10 mandamentos que Deus nos enviou. O primeiro e o segundo mandamento a respeito de Deus. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, fazendo com que tenha a integridade, fazendo com que o homem respeite a integridade física. Guardar o dia de sábado, ou seja, ter um dia de descanso. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério. E uma lei social. Não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, dentro desse resumo, desses 10 mandamentos, nós temos praticamente as leis necessárias para que nós possamos ter um bom convívio. Só que Moisés, ele não fez só não parou nos 10 mandamentos, ele escreveu as leis civis que nós conhecemos na Bíblia, que era para um povo que naquela época necessitava de leis mais rígidas. Passa para mim. Volta para mim, por favor. Isso, aí. Como eu havia dito, o povo judeu era um povo nômade. Então, como eles eram pastores, após a liderança de Moisés, eles conseguiram pleitear, conseguiram conquistar terras ali na Palestina e se fixar. Com essa fixação nesse local, né, nas cidades ali, eles mudaram a sua economia através de comércio e agricultura. Eles se fixaram na região. E foi exatamente nesse momento que nasce o nosso Mestre Jesus. E o que ele simplesmente fez? Se passaram praticamente 400 anos aproximadamente da primeira revelação até a revelação divina, até Jesus, o nascimento de Jesus. Então, se nota que como passa esse tempo, a essência da mensagem também foi perdida. E Jesus, ele vem recuperar essa lei. Ele resume as leis de Deus. Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Passa para mim. Tanto que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo começa exatamente com esse trecho do Evangelho de Mateus. Falando que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas para dar cumprimento à lei. Porque em verdade vos digo, céu e terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último ponto, até o último J. Ou seja, Jesus veio com que resgatasse a essência das leis de Deus, porque havia se perdido. Por favor. E como nessa fase a espiritualidade também fala que a humanidade estava madura o suficiente para poder entender um Deus mais sublime do que um Deus material, Jesus começa a ensinar a quebrar aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente. E ele ensina praticamente o contrário, que nós devemos perdoar as pessoas. Quando tem aquele trechinho que fala, quando alguém lhe bater a face direita, dê a esquerda. O que ele quer dizer? Pagar o mal com o bem, não mais o mal com o mal. Ele vem romper essas barreiras. E seus ensinamentos seguem até hoje. Até hoje. Com o passar do tempo, nós tivemos, após a morte de Jesus, nós tivemos os discípulos que disseminaram sua palavra. Só que com o tempo foi montada uma igreja em cima. E com o passar do tempo também a essência desses ensinamentos de Jesus também foi perdida. Foi aí que Kardec, no momento exato, ele começa a vir a querer resgatar, porque a essência da doutrina espírita, além da revelação do mundo espiritual, a essência dela é resgatar os conceitos cristãos.
é buscar a pureza dos seus ensinamentos. Então ele esclarece, além, não só os ensinamentos de Cristo, que nós temos aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala praticamente de todas as passagens de Jesus e bem explicado pela espiritualidade, mas nós temos outros livros de Kardec que explica como funciona o plano espiritual. E entre esses ensinamentos, o mundo espiritual, estão as leis divinas, que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Temos aqui as leis divinas ou lei natural. Então, o que são? São leis que regem todo o universo. E nelas se encontra a verdadeira felicidade do homem. Se nós seguirmos essas leis, que é fazer o bem, não ter apego ao material, aos bens materiais, aos bens da terra. Quando a gente segue essas leis, procura buscar essa essência dos ensinamentos de Cristo, nós vamos buscar aquela verdadeira felicidade. Mas não aquela felicidade que... Essa verdadeira felicidade a gente consegue conquistar, a gente tem uma pequena amostra da verdadeira felicidade espiritual. Sabe quando a gente ajuda alguém, mas sem interesse nenhum, a gente simplesmente ajuda, estende a mão, aí a gente vê a pessoa totalmente feliz, grata. Não dá uma felicidade quando se faz isso? Essa é uma pequena amostra da verdadeira felicidade espiritual. Nós temos essa oportunidade. As leis de Deus, elas regem tanto o universo material quanto a moral, e são imutáveis. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus jamais faria leis imperfeitas, que necessitasse de emendas. Só as leis dos homens precisam disso. As leis de Deus, não. Devido à sua perfeição, então Ele criou leis perfeitas e imutáveis. E elas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais a cada grau de adiantamento dos seres que o habitam. Quer dizer, para cada mundo, as leis são as mesmas. Só que existem mundos que já não têm a necessidade de que se coloque em prática algumas leis. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma partezinha que fala sobre o duelo. Que antigamente se fazia o duelo, né? Crime de honra, né? Duas pessoas se viravam, atire e um acertava o outro. Kardec fez a pergunta e a espiritualidade fala que só servia para satisfazer o orgulho, o amor próprio. Hoje nós não vemos mais esse tipo de duelo. Sinal de que nós evoluímos moralmente. Hoje duelamos de uma outra forma. A lição ainda é válida. Muitas vezes nós duelamos com o próximo, não dessa forma física, mas muitas vezes pela vaidade, orgulho, aquisição de bens materiais, quem pode mais, quem pode menos. Ainda existe. Mas a tendência é diminuir. Por quê? Porque a tendência nossa é o progresso, é progredirmos moralmente. Passando. E quais são as leis divinas? Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que, no entanto, a espiritualidade, eu deixo bem na íntegra, do jeito que eles passaram mesmo no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Muitas portas, a espiritualidade se dividiu em 10 partes, até mesmo para que não haja muitas portas abertas à interpretação. Ou seja, a espiritualidade conhece a cabeça do ser humano em ter várias interpretações. Interpretarmos a nossa maneira. Então, quando a gente lê esse livro terceiro, a gente vê bem esclarecido como que funciona as leis divinas. Por favor. E elas são 10. A lei de adoração, que nós vamos ver. Lei do trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Essas são as 10 leis divinas.
que nós somos regidos por ela o tempo todo. Por favor. E nós vamos falar sobre a lei de adoração. Qual que é o objetivo da adoração a Deus? É elevar o seu pensamento a Ele. Só isso. É simples. Não precisa de mais nada. Se nós acordarmos de manhã e dizermos, bom dia, meu Pai, me ajuda, meu Pai, nós já estamos fazendo a nossa oração, nós já estamos fazendo a nossa adoração. É só isso. Por quê? Porque, como eu já havia dito, o ser humano dentro de si, ele tem aquela consciência de que alguém nos criou. E a gente tem a consciência do quanto nós somos frágeis. E nós sempre pedimos proteção ao nosso Pai. Um item interessante que a espiritualidade nos fala é que jamais houve uma civilização ateu. Aí todo mundo fala, mas por que nós encontramos vários ateístas? Simplesmente porque é uma corrente filosófica criada há pouco tempo, por conta de uma descrença religiosa. Pouco tempo que eu falo é pós-Idade Média. Então é muito recente. Porque até então não há relato nenhum de uma civilização antiga que foi ateu, que não fizesse suas crenças. Para a gente ver como é que é uma lei natural, que está dentro de nós. A humanidade sempre representou sua adoração por diferentes formas. De alguma forma a gente representa a nossa adoração. Até mesmo quando a gente simplesmente faz algum gesto, um símbolo. Quando nós elevamos, quando nós vemos um rosto, a gente eleva o pensamento. Ou através da oração que todo mundo conhece, o Pai Nosso. Por favor. Tem um item que fala sobre com relação às práticas exteriores. O que é as práticas exteriores? Formalismos que simboliza a adoração a Deus. Por exemplo, quando a gente vem em uma casa espírita, nós não percebemos que nós não temos simbolismos aqui. Não temos vestes especiais, não temos imagens. Temos uma paisagem bonita, muitas vezes algumas casas têm uma foto ou do Dr. Bezerra, ou de um quadro de Allan Kardec, mas não é porque aquele quadro, aquela foto é sagrado. Nós não temos essa concepção de sagrado. E simplesmente porque quando nós olhamos o quadro, a gente sabe quem foi Kardec, a gente sabe quem foi o Dr. Bezerra. Não temos os livros de Kardec como algo sagrado, como algo que não se pode, não é sagrado. A gente só lamenta quando alguém destrói. Lamenta duas vezes. Pela atitude da pessoa, pela falta de conhecimento dela e pela perda de um livro. É assim que a casa espírita é. É simples. Por quê? Resgatamos a essência cristã. Quando Cristo veio, Ele nos ensinou através de muita simplicidade. Nós temos hoje um teto. Cristo ensinava na beira do lago, no monte, bem na natureza. A utilidade de uma adoração externa é válida quando se procura dar um bom exemplo. É válido, é. Porque nós vemos pessoas que ainda fazem práticas externas. Mas quando a pessoa tenta dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que não sabe rezar e pergunta, como é que eu faço? Aí a gente fala, ensina, ó, só para dar um bom exemplo. É essa a essência. A forma de que ela é feita para Deus é indiferente. Não faz diferença se nós fazemos as nossas orações em pé, sentado, deitado na cama, aqueles 5 minutinhos antes de dormir, quando a gente faz as nossas reflexões, como é que foi o dia, pedindo proteção, agradecendo. Não importa. E aqui é um quadro bem eclético de diversas manifestações de práticas exteriores. Bem eclético. Cada segmento tem o seu. Não importa. Para Deus, o que importa
É a intenção, é elevar o seu pensamento a Ele e agradecer, pedir, orar, por favor. Agora temos a espiritualidade, ela nos dá uma ressalva quando eles falam que a gente tem que respeitar as práticas religiosas de outros. Por quê? Quando nós faltamos com respeito, nós estamos infringindo uma outra lei que eu coloquei lá atrás, que é a lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos faltando com respeito, nós estamos faltando com a caridade. Então é por isso que nós devemos aprender a respeitar. Não importa. E aqui nesse caso, quando se fala comunhão de pensamentos, por exemplo, nós que estamos aqui reunidos, nós estamos em comunhão de pensamento. Nós estamos aumentando o nosso, como se diz, a nossa conexão aos bons espíritos. Mas podemos fazer isso em casa, no lar. O evangelho no lar. Quando a gente reúne membros da nossa casa, e fazemos o evangelho no lar, nós também estamos entrando em comunhão de pensamentos. Ou muitas vezes não temos a felicidade naquele momento de estar com várias pessoas, não podemos fazer sozinhos. Há um item que fala também sobre a vida contemplativa. O que é? É aquela pessoa que deixa de ter um convívio social e vai orar pelos outros. Aos olhos de Deus, a pessoa não faz nem o bem nem o mal, porque não se convive. Nós só amamos o próximo quando convivemos com ele, com as suas qualidades e com os seus defeitos. É só assim que nós podemos aprender a amar o próximo. Porque também nós temos as nossas qualidades e também nós temos os nossos defeitos. E essa convivência, que é uma lei divina, como eu mostrei ali atrás, que é a lei de sociedade, é que o ser humano progride. Sozinho ninguém progride, se estagna. Fica estagnado, fica parado. Não evolui. O item que fala da prece, é muito interessante. O que é a prece? Quando a gente começou o trabalho agora, a reunião, foi feita uma prece. Vamos agradecer a Deus. A prece ela tem 3 funções, a de louvar, pedir e agradecer. Nós louvamos, ó Senhor, ó Jesus, bendito seja. Nós pedimos e nós agradecemos. Muitas vezes esquecemos, mas nós agradecemos. O Pai Nosso é a oração mais completa, que tem esses 3 itens que a gente está conversando. Todo aquele que ora com fervor é muito mais forte contra o mal. É a proteção. É assim que nós nos protegemos. Porque quando a gente ora, a gente se conecta com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos amigos, familiares. E essa conexão com eles permite essa proteção, que aqueles que nos desejam fazer mal não conseguem nos atingir. E também quando nós temos do nosso lado alguém querendo nos fazer mal, muitas vezes é a oportunidade que ele tem também para poder conhecer o caminho do bem. Lembra, pagar o mal com o bem? A gente está orando. E orar, temos no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá várias preces e uma delas está lá. Orar pelo inimigo, pelo um inimigo desencarnado. E aqui a espiritualidade nos dá um alerta para a gente não ter contradição no nosso comportamento. Ou seja, não adianta nada a gente orar, pedir, louvar, e daqui 5 minutos tomarmos uma atitude totalmente oposta que nós fizemos agora. Sempre procurar trilhar o caminho do bem. Kardec pergunta sobre o politeísmo.
E aqui eu deixei bem resumidinho, que a espiritualidade fala que a crença em vários deuses ocorreu, como havia dito lá atrás, nas civilizações antigas, porque eles não tinham ideia desse Deus sublime, de amor. Eles não tinham ideia, porque eles tinham muito apego à condição material. Eles tinham que comer, eles tinham que caçar, eles tinham que dormir, eles tinham que se proteger das feras. Então eles não tinham esse entendimento de um Deus sublime como hoje nós temos. Tanto que hoje é raro no mundo que ainda haja povos com politeístas, com religiões politeístas. É muito raro, tem poucos lugares no globo. A maioria, vamos dizer assim, no globo se predomina o monoteísmo, que é a crença em Deus. Hoje, e só uma ressalva, Deus permitiu isso porque Ele deixou a cargo do tempo e a evolução moral e espiritual para que a gente pudesse compreender. Fala a gente porque a gente um dia esteve lá atrás. Hoje nós temos condições de entender. Kardec faz perguntas também com relação a sacrifícios. Porque se fazia antigamente, não só as oferendas vegetais da colheita, mas se fazia sacrifício animal e se fazia sacrifício humano. Kardec faz a pergunta. A espiritualidade deixa bem claro que Deus entende que para aquela época era uma demonstração material da sua adoração a Deus. E a espiritualidade ressalta que vale a intenção. Muitos daqueles povos antigos, hoje, para nós é uma barbaridade fazer um sacrifício humano. Para nós é uma barbaridade. Até de animal. Mas para aquela época, para aquela falta de entendimento, Deus estava, por Ele ser infinitamente justo e misericordioso, Ele entendia que a intenção daquele povo, naquele momento, era agradar a Ele. Deus sempre olha a intenção no coração de quem faz a oferta, e não a oferta material em si. Então aqui são algumas ilustrações de civilizações que faziam ofertas. Por favor, pode passar. Aquela foto do meio, infelizmente, a gente encontra até o dia de hoje. Com relação aos sacrifícios, esses atos foram se extinguindo, como eu já disse. À medida que nós vamos evoluindo, esses atos foram se extinguindo. Mas hoje existe um modo, não se fala mais sacrifício, e sim oferta, de um modo de nós demonstrarmos adoração a Deus, colocando em prática através da caridade. A caridade, como essa frase tão conhecida, fora da caridade não há salvação, o que é? É simplesmente colocar em prática o que nós aprendemos, ajudar o nosso irmão, é uma forma prática de adorar a Deus. Ajudar ao nosso irmão, a nossa família, a nossa sociedade, enfim. Para que Jesus deixe uma mensagem bem clara, por favor, a respeito, para a gente não tomar cuidado na hora de nós fazermos a caridade, para a gente não se vangloriar. Porque nós guardarmos não façam boas, seres isso por eles. E de outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está no céu. Ou seja, se a gente faz a caridade e recebe o aplauso, a gente já recebeu o que a gente queria, que era um aplauso. Mas se nós fizermos em silêncio, realmente querendo agradar a Deus, Ele está ciente disso. E aqui é a frase que Jesus também disse: mas quando dás as esmolas, não saiba que a tua esquerda, o que a esquerda faz, a tua direita. Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola fique escondida e teu Pai vê o que fazes em segredo e te pagará.
essa mensagem que deixo para hoje. Só um resuminho, que é a prática da caridade moral e material. Muitas vezes sabemos que a prática da caridade material é mais fácil com relação à moral, porque nós temos que conviver. Devemos fazer o nosso dia a dia, treinando aos pouquinhos, mas sempre o dia a dia, e demonstrar nossa adoração a Deus de modo prático, além das nossas orações habituais. Por favor. Deixa aqui a mensagem. Vamos... Pode fechar? E vamos agora nos preparar para a segunda parte, aproveitar essa harmonia, para a gente poder entrar na sala de paz. Boa noite.